O gelo é o grande conservante da natureza. Quando compramos mantimentos, os colocamos no congelador, porque sabemos que durarão mais quando congelados. Encontramos naufrágios, fósseis e restos de animais preservados no gelo durante milhares de anos, quase perfeitamente protegidos da passagem do tempo. Com o congelamento criogênico, é possível que os seres humanos um dia consigam ficar protegidos contra a passagem do tempo por toda a eternidade, mas isso é para o futuro. Neste momento, temos este vídeo fantástico, de 11 coisas inacreditáveis que foram encontradas no gelo. Quando você parte em uma expedição polar, nem tudo que você leva consigo volta. Se você não tiver sorte, talvez nem consiga voltar sozinho. Sir Ernest Shackleton regressou em segurança de uma viagem ao Polo Sul em 1907, mas deixou para trás um uísque verdadeiramente espetacular. Mais de um século depois, foi encontrado, e aparentemente, tem um sabor fantástico. As garrafas do raro e antigo malte Gland McKinley eram as favoritas do famoso explorador, mas ele teve que abandoná-las quando abortou sua missão em 1909. Um século de neve e gelo caiu sobre elas, mas uma equipe de pesquisa em Nova Zelândia os localizou, após uma operação meticulosa. Depois de ser descongelada lenta e delicadamente na Escócia, uma das 10 garrafas foi aberta e servida. Se algum conhecedor de uísque estiver assistindo isso, nos disseram que é suave, frutado e leve. Acontece que quase nada que se perde na Antártida permanece perdido para sempre. Outra relíquia inestimável, de mais de um século atrás, foi recentemente descoberta e descongelada, e desta vez é um diário. Especificamente, o diário é propriedade de George Murray Levick, que faz parte da condenada Expedição Terra Nova, conduzida ao Polo Sul por Robert Scott em 1910. Levick foi um dos sortudos, ele escapou da missão com vida, mas só depois de passar um inverno escondido em uma caverna de gelo, comendo carne de pinguim para sobreviver. Não se sabe quando Levick deixou cair o diário, mas as anotações nele capturam momentos felizes e esperançosos durante a parte inicial da expedição, durante a qual todos esperavam que suas viagens terminassem com sucesso. O diário foi descoberto dentro de uma caixa de gelo, revelada pelo derretimento da neve, perto do Cabo Evans, durante o verão. Não se tende a pensar que os vales existem na Antártica, mas isso não significa que eles não existam. Sabemos que eles existem, e são absolutamente enormes. Os cientistas descobriram recentemente não apenas um, mas 3 vales enormes, sob a superfície gelada da Terra, conectando o manto de gelo da Antártida Ocidental e o manto de gelo da Antártida Oriental. Juntos, os recursos recém-descobertos foram denominados de deslocamento da Fundação, Bacia do Rift e Calha Patuche. A fundação é de longe a maior delas, com 350 km de comprimento e 35 km de largura. Todos os 3 vales funcionam como estradas para o gelo, permitindo-lhe fluir da camada de gelo relativamente estável a leste, e escorar a camada menos estável a oeste. Nenhum dos 3 havia sido notado ou registrado até 2019 por causa dos pontos cegos dos satélites, causados pela órbita dos orbitadores de mapeamento de gelo. Por pura curiosidade, os cientistas voaram com aviões especialmente equipados sobre os pontos cegos no ano passado, para ver se estava faltando alguma coisa, e a descoberta dos vales foi a sua recompensa. Não é apenas a terra abaixo da Antártida que recentemente tem revelado os seus segredos. Também descobrimos muito mais sobre o que existe sob o gelo do Ártico canadense. Uma estudante de doutorado chamada Anja Rutschauser estava conduzindo um projeto para analisar o leito rochoso abaixo da ilha de Nunavut, Devon, no início de 2018, quando avistou um reflexo de radar incomum vindo da calota polar. Numa pesquisa recente, normalmente tal reflexo sugeriria água líquida, mas a calota polar da ilha Devon tem mais de 400 metros de espessura e 13 graus abaixo de zero. A existência de água líquida não deveria ser possível. A única explicação possível era que a água era incrivelmente salgada e corria muito abaixo da superfície. Anja teorizou que o sal da rocha estava sendo lavado pelo mineral halita e derretendo o gelo diretamente acima dele, criando assim um lago salgado que o isolava do resto do mundo.
Os cientistas acreditam que pode ser assim que a água líquida existe na Lua Europa, de Júpiter, o que significa que a Terra abaixo do gelo do Canadá é como um mundo estranho. Embora os dinossauros recebam a maior parte das manchetes, eles não foram os únicos animais gigantes que vagaram pela face da Terra em tempos pré-históricos. Havia também tigres com dentes de sabre e mamutes peludos. Infelizmente, o enorme mamute não sobreviveu até a era humana moderna, mas ainda encontramos ocasionalmente os restos deles envoltos nas profundezas do gelo. O corpo completo de uma fêmea de mamute foi encontrado recentemente nas Ilhas Liakhowsk, na Sibéria, na Rússia. Não apenas o esqueleto está completo, mas a carne, os músculos e os pelos ainda estavam presos ao corpo. O que torna a descoberta ainda mais notável é que a carne estava tão bem preservada que o tecido muscular ainda está vermelho, como se fosse carne fresca. A metade inferior do mamute foi encontrada presa dentro do gelo totalmente puro, e a metade superior permaneceu na tundra por milhares de anos. Não se sabe como o mamute morreu, mas o fato de o tronco ter sido encontrado a alguma distância da carcaça sugere que pode não ter sido um fim natural. A Antártica nem sempre foi um deserto congelado. No passado distante, era um oásis verdejante, perfeito para sustentar a vida. Sabemos disso porque ocasionalmente encontramos lá fósseis e restos de criaturas pré-históricas, incluindo uma nova subespécie de dinossauro recentemente descoberta. Um tipo de arcossauro. A criatura tinha aproximadamente o tamanho de uma iguana, e seria considerada um ancestral dos crocodilos modernos. Foi carnívoro, e teria sobrevivido comendo mamíferos e anfíbios. Em homenagem ao lendário explorador que mencionamos anteriormente, uma espécie de 250 milhões de anos foi oficialmente chamada de Antártida Nax Shackletoni. Os investigadores têm agora de pensar novamente sobre a diversidade e a propagação das primeiras criaturas terrestres. Como a África e a Antártida já estiveram unidas, sempre se presumiu que os animais que viviam na Terra naquela época seriam semelhantes. Os jornais do Reino Unido ficaram muito entusiasmados no início deste ano, quando o fóssil de uma gigantesca criatura marinha foi descoberto na Antártica. Eles pensaram que poderia ser um parente do lendário monstro do Lago Ness. Os restos mortais de 70 milhões de anos pertencem a um elasmossauro, e representa o maior dinossauro marinho já encontrado. É também um dos fósseis de répteis antigos mais completos de qualquer outro já localizado. Quando estava viva, essa criatura enorme pesava cerca de 15 toneladas e media 12 metros de comprimento. Apesar do seu tamanho assustador, provavelmente não atacaria navios e barcos se ainda estivessem vivos hoje. Sua dieta era composta principalmente de moluscos e crustáceos. Relativamente falando, este elasmossauro em particular chegou tarde à festa dos dinossauros. Ele viveu e morreu apenas 30 mil anos antes do evento de extinção em massa que eliminou os dinossauros da face do planeta. Embora pareça um pouco com a imagem padrão do monstro do Lago Ness, não poderia ser possível. O Lago Ness só foi formado há 10 mil anos, muito depois do desaparecimento dos dinossauros. Os destroços do Pegasus não são tanto uma descoberta do gelo, mas algo que foi depositado no gelo, e depois deixado lá. Você tem que olhar bem se quiser ver. É um avião branco, incrustado em um terreno branco e gelado, ao redor da estação McMurdo, na Nova Zelândia. Pegasus é um avião AC-121 Lockheed Constellation, que caiu ao pousar na estação em outubro de 1970. A força do acidente foi tão severa que arrancou o trem de pouso e quebrou o painel externo da base do avião. E ainda assim, de alguma forma, a tripulação saiu com apenas ferimentos leves, pois o avião estava meio enterrado em um monte de gelo, a certa distância da pista. Foi decidido que uma missão de recuperação não se justificava, pois a aeronave provavelmente foi danificada além do uso, e portanto, não valeria a pena arriscar a vida e a integridade física para desenterrá-la. Agora a aeronave se tornou um marco, na verdade, deu nome ao campo de aviação vizinho, Pegasus. Einar Umbach é um caçador de renas profissional.
Ele não sabe muito sobre arqueologia, mas sabia que a enorme espada que encontrou a 1.500 metros acima do nível do mar, em uma montanha no sul da Noruega, era provavelmente historicamente significativa. Então ele levou isso aos especialistas, e eles confirmaram suas suspeitas. A espada tem 1.100 anos e pertenceu a um guerreiro viking. Como isso aconteceu é outra questão. Nenhuma espada viking jamais foi encontrada em tal altitude antes, pois a raça guerreira nunca foi considerada alpinistas competentes. Devemos agradecer a altitude pela excelente preservação da espada lá em cima, onde o ar é rarefeito, e o gelo cobre a superfície. O processo de ferrugem e apodrecimento acontece muito mais lentamente durante a maior parte do ano. Ela estava envolta em gelo, e mesmo durante os meses mais quentes era cercada por pedras congeladas. A explicação mais provável para sua localização é que pertencia a um guerreiro viking que se perdeu nas montanhas, e ali morreu. Embora a falta de quaisquer outros artefatos próximos seja um pouco estranha. Esta parede de peixe congelado em Dakota do Sul, Estados Unidos, parece uma exposição de arte. Bom seria se ao menos fosse algo tão adorável. A verdadeira história por trás disso é bem mais terrível. As finas camadas de gelo contêm uma variedade de espécies de peixes, como a carpa, que são nativos da região. Os peixes estão mortos há muito tempo. Eles morreram quando o gelo se formou na superfície do Lago Andes, que impediu que a luz solar atingisse as algas na água. Sem algas, nenhum oxigênio foi produzido. Sem oxigênio o peixe sufocou. Assim que os peixes morreram, eles flutuaram para a superfície. Então, a queda da temperatura congelou a água na superfície e empurrou-a em direção à costa, criando as paredes de gelo de peixe. É uma história desagradável, embora, se acreditarmos nos moradores locais, a história não seja tão desagradável quanto o cheiro. Felizmente, eles não precisaram se preocupar com isso por muito tempo. Águias americanas, corvos americanos e outras aves foram rápidas em identificar as refeições fáceis e voaram para levá-las embora. Considerado talvez um dos mais notáveis restos de animais congelados já encontrados, o bisão yukagir, um bisão mumificado de 9.000 anos, que foi descoberto por uma tribo do norte da Sibéria, nas terras baixas de Yana Indigirk em 2011. O cadáver estava em tão boas condições, que os especialistas foram capazes de realizar quase uma autópsia completa, e descobrir muito sobre o bisão das estepes, que é um parente direto do bisão que ainda existe na Terra hoje. Até o cérebro do bisão sobreviveu ao processo de congelamento, a tal ponto que a equipe conseguiu realizar uma tomografia computadorizada, tão facilmente como se ele tivesse morrido na semana anterior. O coração, os vasos sanguíneos e o sistema digestivo do bisão também sobreviveram aos 9.000 anos inteiros, embora alguns dos outros órgãos internos tenham sofrido um encolhimento dramático. Depois de estudar a anatomia da criatura, os cientistas chegaram a uma conclusão sobre a forma como a sua vida terminou. Havia uma nítida falta de gordura ao redor do abdômen do bisão, então é quase certo que a morte foi devido à falta de alimento. Os amantes de cães podem se preparar, porque o bisão yukagir não é o único animal bem preservado a ser recuperado do gelo da Sibéria. Tem também o cachorrinho tomate. Este cadáver é ainda mais antigo que o bisão, viveu há cerca de 12.400 anos. Pode parecer um animal de estimação doméstico, mas não corresponde a nenhuma espécie atualmente conhecida na Terra. Portanto, presume-se que seja uma forma extinta de canino. No entanto, esse pode não ser o caso por muito tempo. Os cientistas dizem que o corpo está em tão boas condições, que eles podem ressuscitar a espécie usando a tecnologia de clonagem, como foi o caso do bisão. O cérebro da criatura está praticamente ileso, devido aos anos de sepultamento no gelo. Seus dentes também estão em excelentes condições, e parece que ele seria capaz de lhe dar uma mordida bastante desagradável se fosse necessário. Com base no seu tamanho e no desenvolvimento dos seus órgãos, os cientistas acreditam que o cão era jovem, possivelmente apenas um cachorrinho. Talvez tenha sido um animal de companhia para uma família humana antiga, há muito esquecida. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like,
Se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.